Quantas vezes você já se sentiu no meio de uma tempestade, sem saber o que fazer, sem forças para continuar? Talvez hoje você esteja assim, lutando contra medos, dores, incertezas e se perguntando: será que Deus me ouve? Eu quero te contar algo. Existe um Deus que não apenas ouve, mas que age. Um Deus que acalma ventos, que abre caminhos onde não há saída e que envia paz em meio ao caos. E hoje, através desta oração, eu creio que Ele vai tocar a sua vida. Fique comigo até o final. Ore com fé. E prepare-se para sentir a presença dEle como nunca antes. Senhor, há algo que todo filho teu precisa compreender profundamente. Quando a tua presença invade nossas vidas, ela não chega de forma discreta, não passa despercebida. Ela traz consigo marcas, sinais visíveis, transformações palpáveis. Onde o teu espírito está, há liberdade. Onde o teu amor habita, há paz que transcende todo entendimento humano. Se olharmos atentamente para a passagem de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41, encontraremos um ensinamento que ecoa até hoje nas nossas vidas. Naquele momento, os discípulos estavam atravessando o mar em um barco, quando de repente uma tempestade feroz os alcançou. As ondas se levantavam, os ventos rugiam, e o medo começou a dominar seus corações. Assim também é a nossa vida, Pai. Todos nós navegamos no barco da existência, e inevitavelmente, as tempestades surgem. Seja na forma de problemas financeiros, doenças, perdas, medos, ansiedades ou incertezas, elas vêm. E como os discípulos, nossa primeira reação quase sempre é o pânico, o desespero, o sentimento de que estamos prestes a afundar. Mas há um detalhe poderoso nesse relato. Eles não estavam sozinhos naquele barco. Eles não estavam à deriva, lançados ao acaso do destino. Quando finalmente clamaram e acordaram Jesus, Ele se levantou, olhou para a fúria da natureza e liberou uma palavra: aquieta-te, acalma-te. E de imediato, a tempestade cessou, o vento silenciou e a paz reinou. Naquele instante, os discípulos tiveram uma revelação poderosa. Eles estavam no barco com o próprio Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Príncipe da Paz. E assim como foi com eles, assim é conosco. Quando carregamos Jesus dentro do nosso barco, podemos ter a certeza de que, mesmo que os ventos se levantem, mesmo que as águas se agitem, não estamos sozinhos. Ter o Senhor conosco não significa a ausência de lutas, mas sim a garantia de que nenhuma tempestade será capaz de nos destruir. A sua presença gera paz, uma paz que não pode ser explicada, que não se encaixa na lógica do mundo, mas que invade a alma e acalma o coração. Ó Deus, quantas vezes nos esquecemos dessa verdade? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e permitimos que o medo tome conta? Mas hoje, Senhor, nós declaramos: Tu és o nosso abrigo. Tu és aquele que acalma a tempestade dentro de nós, mesmo quando a tempestade do lado de fora continua rugindo. E não para por aí. Quando o Senhor está presente na vida de alguém, além da paz sobrenatural, há também um outro sinal evidente: a manifestação visível da Tua mão sobre nós. Pequenos detalhes que para muitos parecem meras coincidências, mas que para quem tem olhos espirituais, são provas incontestáveis do Teu cuidado. A Tua palavra, Senhor, em Êxodo 13, versos 21 e 22, nos lembra que foste Tu quem guiou o povo de Israel no deserto. Durante o dia, uma coluna de nuvem indicava o caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo trazia luz e direção. Assim, dia após dia, eles caminhavam, não guiados por mapas, não conduzidos por bússolas humanas, mas pela Tua mão poderosa e sobrenatural. E do mesmo modo, ó Deus, a Tua mão se move sobre as nossas vidas. Quantas vezes estivemos à beira de acidentes, à mercê de situações que poderiam ter nos destruído, mas fomos livrados. Quantas portas foram abertas quando tudo indicava que estavam trancadas.
Quantas provisões chegaram quando o desespero já batia à porta. Te reconhecemos, Pai, nas vezes em que, mesmo sem entender, fomos fortalecidos. Em dias de dor encontramos consolo. Em momentos de escassez, experimentamos provisão. Quando a tristeza tentou nos sufocar, fomos surpreendidos por uma alegria que só pode vir do Senhor. E essa é a maior segurança que podemos ter: saber que não caminhamos sozinhos, que há uma mão invisível que nos sustenta, nos guarda e nos protege. Uma mão que não falha, que não se cansa, que não dorme e nem cochila. Quando olho para a Tua palavra, Senhor, e leio o que está escrito no Salmo 103, verso 13, meu coração se enche de esperança. Lá está escrito que o Senhor é como um pai amoroso para seus filhos, cheio de compaixão por aqueles que o temem. Isso, Pai, nos mostra que o Teu amor não é um amor qualquer. É um amor de proteção, de cuidado, de zelo incondicional. E quando continuo a leitura, encontro no Salmo 68, verso 5, mais uma prova do Teu cuidado. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Isso é prova, Senhor, de que Tu és um Deus que não abandona, que não deixa ninguém desamparado, que estás atento até aos mais esquecidos deste mundo. Eu me recordo, Pai, que quando eu era criança, meu pai costumava me dizer: Filho, meu dever é te proteger. Naquele tempo, eu não entendia profundamente o peso dessas palavras, mas hoje, como adulto, como alguém que carrega também responsabilidades, eu compreendo. E penso: se um pai humano, falho, limitado, ama a ponto de proteger seu filho, quanto mais o Senhor, que é perfeito, que é amor em essência, cuida de nós com zelo absoluto. Senhor, quando eu reflito sobre o Teu amor paternal, compreendo que não há cuidado comparável. Nenhuma vigilância humana pode superar o Teu zelo. Tu és o Deus que observa cada detalhe da nossa caminhada. A Tua palavra em Mateus 6,26 nos lembra com ternura. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. E mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. E vocês? Não são muito mais valiosos do que elas? Essa verdade, Senhor, rasga a incredulidade que muitas vezes habita em nossos corações. Somos preciosos aos Teus olhos. Tu nos criaste com propósito, com planos divinos. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Teu consentimento. Nenhum passo é dado sem o Teu conhecimento. Mesmo os detalhes mais simples da nossa vida são importantes para Ti. Como filhos amados, podemos descansar sabendo que estamos sob os cuidados do Altíssimo. Jesus Cristo, nosso Salvador, é também nosso escudo. Ele é o leão da tribo de Judá, o guerreiro que peleja por nós quando tudo parece perdido. Ele é o protetor que intercede diante do Pai em nosso favor. Ele é a rocha firme que não se abala, o abrigo seguro em meio à guerra espiritual. Ó Espírito Santo, quantas vezes tentamos lutar com nossas próprias forças? Quantas vezes tentamos carregar fardos pesados, esquecendo que temos um defensor invencível ao nosso lado? Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que o Senhor não nos chamou para carregar o mundo nas costas, mas sim para confiar. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Querido amigo, se você está ouvindo esta oração agora, creia. A maior proteção que você pode receber não está em portas trancadas, alarmes ou seguranças armados. Está em Jesus Cristo. Nele, você está oculto aos olhos do inimigo. Ele te cobre com seu sangue. Ele te cerca com anjos. Ele te livra do mal visível e do invisível. Nós podemos planejar, organizar, fazer tudo ao nosso alcance para proteger nossos lares, nossas famílias. Mas somente Deus é capaz de guardar por completo. Somente Ele vê o que nossos olhos não veem. Somente Ele sabe os perigos que se aproximam em silêncio. E Ele nos defende, mesmo quando não percebemos. O seu amor é tão profundo que age antes mesmo que a dor se manifeste. Por isso, nesta oração, nós te exaltamos, Senhor.
Nós te rendemos glória por cada livramento invisível, por cada batalha que vencemos, sem sequer saber que estava sendo travada. Te agradecemos pelas vezes em que tu foste à frente, abrindo caminhos onde não havia estrada, criando soluções onde tudo parecia perdido. E é com esse espírito de gratidão que nos colocamos diante do teu trono, porque entendemos que só estamos de pé por causa da tua misericórdia, porque sabemos que tudo o que temos, tudo o que somos, é resultado da tua graça abundante. Senhor, tu és nossa rocha, nosso alicerce. Quando tudo ao redor desmorona, tu permaneces. Quando o mundo nos vira as costas, tu estendes a tua mão. Quando a tristeza tenta se alojar, a tua alegria nos fortalece. Quando a dúvida se aproxima, a tua palavra é luz para os nossos passos. A tua fidelidade é a base da nossa confiança. Mesmo quando não compreendemos os teus caminhos, sabemos que os teus pensamentos são mais altos. Mesmo quando o silêncio nos cerca, cremos que estás trabalhando nos bastidores da eternidade. E mesmo quando os céus parecem fechados, temos a certeza de que o Senhor está no controle. Pai, queremos viver uma vida guiada pela tua mão. Assim como guiaste o teu povo pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, guia-nos também. Mostra-nos os caminhos que devemos seguir. Afasta-nos dos caminhos que nos afastam de ti. Dá-nos discernimento para reconhecer tua voz no meio do ruído do mundo. Dá-nos olhos espirituais para enxergar teus sinais. Dá-nos sensibilidade para ouvir teus toques suaves, quando o mundo grita em nossos ouvidos. Dá-nos força para confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando a tempestade insiste em não passar. Porque sabemos, Senhor, que cada provação tem um propósito. Cada dor que vivemos pode nos moldar. Cada espera pode nos amadurecer. Cada silêncio pode ser um convite para a intimidade. E cada lágrima pode se tornar uma semente de transformação. Por isso, ó Deus, rendemos tudo a Ti. As alegrias, as angústias, os sonhos, as frustrações. Queremos que a nossa vida esteja completamente sob o Teu governo. Porque não existe lugar mais seguro do que o centro da Tua vontade. Porque nenhuma bênção é maior do que a Tua presença. Pai, ensina-nos a descansar em Ti, a não temer o amanhã, porque sabemos que o Senhor já está lá. Ensina-nos a não duvidar do Teu tempo, porque Ele é perfeito. Ensina-nos a depender de Ti, como uma criança que confia plenamente no colo do Pai. E mesmo que as respostas demorem, mesmo que o milagre pareça distante, mesmo que as portas ainda estejam fechadas, nós continuaremos a Te louvar. Porque a nossa adoração não depende de circunstâncias, porque a nossa fé está firmada em quem Tu és, e não no que vemos. Ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos Tua majestade, Tua soberania e Teu infinito poder. Quando olhamos para o firmamento, quando contemplamos o infinito das estrelas, somos lembrados de que Tu és aquele que sustenta tudo pela força da Sua palavra. O Senhor é quem estende os céus como uma cortina e faz da terra o estrado dos Teus pés. Nenhum pensamento te é oculto, nenhum plano humano te surpreende, nenhuma força das trevas pode resistir ao Teu decreto. E neste momento, Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada somos. As tempestades da vida vêm, os ventos contrários sopram, as ondas ameaçam nos afogar. Mas quando estamos firmados em Ti, nenhuma tempestade é capaz de nos destruir, porque Tu és aquele que acalma o mar, que ordena ao vento que se aquiete, que traz paz em meio ao caos. Sim, Senhor, quantas vezes fomos como os discípulos no barco, assustados, desesperados, olhando para as ondas, esquecendo quem está conosco. Mas hoje, ao dobrarmos os joelhos, declaramos: Jesus está no barco. E se Ele está, nenhuma tempestade é maior que o nosso Deus. Nenhuma adversidade é capaz de impedir os Teus planos. A Tua palavra em Isaías 40:22 nos lembra que,
É Ele quem se assenta sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Isso nos traz reverência, temor e, ao mesmo tempo, conforto. Porque se tu és grande assim, quem poderá se opor àqueles que estão escondidos debaixo da tua sombra? Pai, nós te adoramos não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que nunca dorme, nunca se ausenta, nunca nos abandona. Tu és o Deus presente, refúgio nas horas de angústia, socorro nos dias de aflição, consolo nos momentos de dor. E mesmo que tudo pareça desabar, mesmo que o cenário seja de incerteza, nós escolhemos confiar. Confiar no teu caráter. Confiar na tua bondade. Confiar nos teus planos. Porque sabemos que nenhuma lágrima que derramamos é em vão. Cada oração, cada clamor, cada suspiro é ouvido no céu. E quando o tempo certo chega, o Senhor move céus e terra para cumprir aquilo que prometeu. Por isso, Pai, neste momento intercedemos por cada vida que ora conosco. Pelos que estão cansados, esgotados, desanimados. Pelos que perderam a esperança. Pelos que estão lutando batalhas silenciosas. Pelas famílias em crise. Pelos lares em conflito. Pelas mentes atormentadas. Pelos corações feridos. Que a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, invada agora cada casa, cada quarto, cada lugar de oração. Que o teu Espírito Santo sopre vida, renove forças, restaure a fé, levante os caídos, fortaleça os fracos e traga alívio aos que estão sobrecarregados. Sim, Senhor, envia teus anjos para proteger, livrar, guardar. Que toda seta do inimigo seja quebrada, que toda armadilha do adversário seja desfeita, que todo plano de destruição, confusão e divisão seja desmantelado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que somos guardados, protegidos, selados e escondidos debaixo das asas do Altíssimo. Declaramos que o sangue de Jesus cobre nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos. E se hoje enfrentamos desertos, cremos que o Senhor é aquele que faz brotar água da rocha. Se estamos cercados por muralhas, sabemos que o teu poder é capaz de derrubá-las. Se os ventos estão fortes, lembramos que tu és aquele que manda o vento cessar. E se a noite parece longa, cremos que o amanhecer já se aproxima. Ó Pai, ensina-nos a viver pela fé e não pelo que vemos. Ensina-nos a caminhar na certeza de que mesmo quando não entendemos, tu estás agindo. Que cada dor se transforme em testemunho. Que cada lágrima regue sementes de milagres. Que cada espera nos aproxime mais do teu coração. Porque sabemos, Senhor, que os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Os teus caminhos são maiores que os nossos. E aquilo que hoje parece uma derrota, amanhã será um testemunho da tua fidelidade. Por isso, não nos curvaremos ao medo. Não daremos lugar à ansiedade. Não permitiremos que a incredulidade roube a nossa paz. Porque decidimos confiar. Decidimos descansar. Decidimos nos render completamente aos teus planos, porque sabemos que eles são bons, perfeitos e agradáveis. E neste dia, declaramos: Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. De quem teremos medo? A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E mesmo que os dias sejam maus, nós permaneceremos firmes, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós nos rendemos completamente à tua presença. Entregamos a ti, Senhor, tudo aquilo que não podemos controlar. Entregamos nossos medos, nossas angústias, nossas dores mais profundas, e também nossos sonhos, nossos planos e nossas expectativas. Sabemos que em ti, tudo encontra sentido, propósito e direção. Tu és o Deus que transforma o caos em ordem,
que do vale de ossos secos faz nascer um exército poderoso, que do impossível faz surgir milagres. Pai amado, quantas vezes nossa alma se sente aflita, esmagada pelo peso das preocupações, pelo cansaço das lutas diárias e pelas batalhas invisíveis que enfrentamos. Mas é justamente nesses momentos em que nossos olhos se elevam aos céus e encontramos socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és aquele que não dorme, aquele que guarda, aquele que sustenta e renova as forças dos que confiam em ti. Que neste instante, toda corrente seja quebrada, todo jugo seja destruído, toda seta do inimigo seja desfeita. Declaramos que sobre nós repousa o manto da tua proteção, que somos cercados pelo teu amor e que o teu Espírito Santo envolve nossas vidas como uma fortaleza impenetrável. O Senhor é a nossa torre forte, nosso abrigo seguro, nossa rocha inabalável. Deus, sabemos que muitos que estão em oração agora enfrentam guerras silenciosas, batalhas que ninguém vê, dores que não são ditas, mas que consomem por dentro. E é por essas vidas que clamamos. Que agora o teu poder, Senhor, entre em cada lar, em cada coração. Que haja cura para os enfermos, libertação para os cativos, restauração para os lares, reconciliação nas famílias, e que todo espírito de opressão, tristeza, desânimo e confusão seja lançado por terra em nome de Jesus. Pai, nos ensina a descansar em Ti, a confiar mesmo quando tudo parece contrário, a ter paz mesmo quando o vento sopra forte. Ensina-nos, Senhor, que não precisamos entender os Teus caminhos, mas apenas confiar que Tu tens um plano perfeito. Que possamos nos lembrar todos os dias que se o Senhor está conosco, nenhum mal prevalecerá. Se estamos escondidos debaixo das Tuas asas, somos intocáveis pelo inimigo. Ó Deus, Tu és aquele que guia nossos passos, que ilumina o nosso caminho e que endireita as nossas veredas. Assim como conduziste o Teu povo no deserto com a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, também hoje o Senhor continua a nos conduzir. E mesmo que não vejamos, o Teu trabalhar é constante. Tu estás nos bastidores da nossa vida, alinhando tudo, cuidando de cada detalhe, preparando o cenário perfeito para que a Tua vontade se cumpra. E se neste momento alguém se sente perdido, confuso, sem direção, que o Teu Espírito traga clareza, que cada dúvida seja dissipada, que cada medo seja vencido, que cada corrente que prende a mente, que paralisa e que rouba a fé, seja quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, não esteja nos homens, não esteja naquilo que é passageiro. Que possamos aprender a depender unicamente de Ti, a esperar com paciência, a andar pela fé e não pelo que vemos. Que possamos declarar com convicção que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento e que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda assim nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Deus, sabemos que as lutas são grandes, mas maior é o Senhor que luta por nós. Sabemos que o inimigo se levanta, mas quando ele vem como uma corrente, o Teu Espírito levanta um estandarte contra ele. Por isso, declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar para nos acusar será condenada, porque essa é a herança dos servos do Senhor. E neste dia, Senhor, nós clamamos por proteção, por livramento, por cura e por provisão. Abre portas onde não há portas. Cria caminhos onde parece não haver saída. Faz o sobrenatural acontecer. Surpreende-nos, Senhor, com o Teu agir poderoso. Que cada impossibilidade se curve diante do Teu nome. Que cada enfermidade bata em retirada. Que cada espírito de miséria, escassez, tristeza e depressão seja expulso agora em nome de Jesus. Que a luz de Cristo brilhe nas casas. Que as trevas sejam dissipadas. Que a alegria volte. Que a esperança floresça novamente. Que os sonhos que estavam enterrados sejam ressuscitados pelo poder da Tua palavra.
porque Tu és Deus que traz vida onde há morte, que traz esperança onde há desespero, que traz paz onde havia tormento. Senhor, que nunca nos falte a Tua presença. Que possamos entender que mais do que bênçãos, mais do que milagres, mais do que respostas, nós precisamos de Ti, porque quando temos a Tua presença, temos tudo. Quando o Senhor está no centro, tudo se alinha, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Ó Deus, guarda nossa mente. Livra-nos dos pensamentos de derrota, da ansiedade, do medo, da dúvida. Que todo espírito de confusão, toda seta de engano, toda mentira do inimigo seja anulada agora. Que sejamos cheios da Tua verdade, que é vida, que é luz, que é liberdade. Renova as nossas forças como a da águia. Levanta-nos acima das tempestades. Faz-nos voar, Senhor, nas asas da fé, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das limitações humanas. Porque quando estamos em Ti, nada é impossível. Nenhuma porta está trancada, nenhuma muralha permanece de pé. E assim, Pai, nós Te exaltamos, Te glorificamos, Te rendemos honra, glória e louvor, porque só o Senhor é digno. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso refúgio, o nosso Salvador, o nosso protetor, aquele que nunca falha, aquele que nunca nos deixa, aquele que nos ama com amor eterno. Pai amado, agora, na reta final desta oração, nós elevamos nossas vozes, nossos pensamentos e nosso espírito diretamente ao Teu trono de graça. Com o coração rendido e a alma prostrada diante da Tua majestade, declaramos que Tu és Deus sobre todas as coisas, soberano nos céus, na terra, debaixo da terra e em todo o universo. Não há nada e nem ninguém que se compare ao Teu poder, à Tua glória, à Tua majestade e ao Teu amor. Senhor, neste momento, clamamos para que o Teu Espírito Santo continue visitando cada vida, cada família, cada lar representado nesta oração. Que onde houver escuridão, brilhe a Tua luz. Onde houver opressão, que o Teu Espírito traga liberdade. Onde houver tristeza, que a Tua alegria inunde os corações. Onde houver doença, que haja cura. Onde houver cativeiro, que haja libertação. E onde houver morte espiritual, que a vida que vem de Ti renasça poderosamente. Ó Deus, Tu és aquele que acalma tempestades, que fecha a boca dos leões, que derruba gigantes e que abre o mar quando não há saída. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que és Tu quem luta as nossas guerras, quem vai à nossa frente, quem guarda nossas retaguardas e quem nos cobre com Teu poderoso escudo de amor. Declaro, em nome de Jesus, que nenhuma maldição lançada, nenhuma seta inflamada do inimigo, nenhuma palavra contrária, nenhuma armadilha do maligno terá poder contra aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Que toda obra das trevas seja agora desfeita, desmoronada, desmantelada, quebrada e lançada por terra, sem força, sem efeito e sem retorno, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, pedimos que a Tua presença nunca se afaste de nós, porque se tivermos a Tua presença, teremos tudo. Podemos perder posições, podemos perder bens, podemos perder títulos e conquistas humanas, mas se temos a Ti, temos paz, temos força, temos direção, temos vida em abundância, temos vitória e temos esperança que jamais será arrancada de nossos corações. Que a nossa fé não se abale, que nossos olhos permaneçam fixos em Ti, e ainda que as ondas sejam altas, ainda que os ventos soprem contrários, ainda que sejamos cercados por notícias ruins, que jamais nos esqueçamos. O nosso Deus está no controle. O nosso Deus é maior que qualquer circunstância, e nenhuma tempestade dura para sempre. Pai, nós também Te pedimos que fortaleça a mente e o coração de cada um que ora agora. Que o Senhor derrame sabedoria do alto, discernimento espiritual, visão clara, entendimento profundo e força emocional para resistir às tentações, às ciladas e às distrações do mundo. Que todo espírito de confusão,
de ansiedade, de pânico, de angústia, de depressão, de tristeza profunda e de desesperança, seja agora repreendido e lançado para fora, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós o óleo fresco da Tua presença. Renova os sonhos, fortalece os projetos, restitui aquilo que foi roubado e abre portas onde o inimigo tentou colocar cadeados. Que toda palavra de derrota, de fracasso e de impossibilidade seja cancelada agora, e que dos nossos lábios, célula, cada órgão, cada sistema do corpo, restaurando, renovando, regenerando e trazendo vida plena, saúde e vigor. E se alguém neste momento sente que não tem mais forças, que tudo parece perdido, que o desespero tomou conta, que essa pessoa saiba que há esperança em Ti, Jesus. Que ela sinta agora o Teu amor abraçando-a, confortando-a, levantando-a do chão, secando suas lágrimas e reacendendo a chama da fé, da esperança e da vida. Pai, declaramos que pertencemos a Ti, que o Teu selo está sobre nós, que somos propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, e nenhuma seta do inferno poderá nos derrubar, nenhum plano do inimigo poderá prevalecer, porque somos guardados, protegidos e sustentados pelo Deus que nunca perde uma batalha. Ó Senhor, que cada palavra liberada aqui suba como incenso suave até o Teu trono. Que ela não volte vazia, mas produza frutos de transformação, de renovo, de restauração, de milagres e de maravilhas, segundo a Tua vontade soberana. E ao final dessa oração, nós Te adoramos, Te engrandecemos e Te glorificamos. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação, de todo reconhecimento. Não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome poderoso de Jesus Cristo. Por isso, com toda a fé, com toda a convicção e com todo o amor em nossos corações, nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza e a nossa salvação. Pai, recebe agora a nossa gratidão. Obrigado pela vida, pela proteção, pelo livramento, pela provisão, pela paz, pelo amor e, sobretudo, pela salvação em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida, cada família e cada lar, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos, declaramos e cremos. Amém, amém e amém. Se essa oração falou com você, se tocou o seu coração, declare aí nos comentários: eu confio em Deus e creio no milagre. Compartilhe essa oração com alguém que você ama, porque você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa corrente de fé, oração e palavra todos os dias. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.